começar a nossa palestra, que hoje nós temos 4 palestrantes aqui do PetCare. A doutora Jaqueline, doutor Daniel, doutora Carla, doutor Jorge. A gente vai dar uma sequência aí sobre a abordagem de problemas renais. Só queria dar um recado, se vocês já baixaram se vocês têm um antigo, novo app do PetCare, é o Bulário, né? Aí tem o Bulário, tem o cálculo de rações da Premier e tem todos os exames de laboratório com preços, tanto para o Android quanto para iOS. Vocês procuram na Google Play ou na App Store, Bulário PetCare. Não sei se todo mundo já baixou ou tinha um antigo, agora tem um novo, renovado, a gente vai conseguir interagir melhor. Para começar hoje, doutora Jaqueline, bom dia, é todo seu. É todo meu. Ixi, gente, deu pau, calma. Ali. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença, né, de todo mundo, que está um domingo tão lindo lá fora e está todo mundo aqui dentro. Então, obrigada. E é um prazer a gente estar aqui para conversar sobre temas que, particularmente, a gente gosta muito, né? E, na verdade, é um bate-papo, assim, né? Seria legal a gente trocar experiência. Está mal balado aqui, tá? E eu acho que é um tema bacana, e a gente escolheu esse tema porque está cada vez mais frequente, né, na nossa rotina, a gente pegar aquela cultura, aquele antibiograma horroroso, resistente a tudo, que a gente quer sair correndo, né? E não tem como falar em infecção de trato urinário multiresistente se a gente não falar de infecção de trato urinário, propriamente dita, né? Porque eu acho que o X da questão, óbvio que está ali, né? Na escolha certa de antibiótico, duração de tratamento e todo o resto. Então, a gente vai primeiro conversar um pouco sobre infecção de trato urinário, para depois a gente chegar na multiresistente. Vocês vão ver que multiresistente é o finalzinho da palestra e, assim, é o que todo mundo já sabe, né? Pegou aquela cultura, senta e chora, porque é difícil mesmo, não tem jeito. Quando que acontece a infecção de trato urinário? Acontece quando tem comprometimento dos mecanismos de defesa do paciente. É muito legal sempre lembrar disso, porque, às vezes, é aí que está o sucesso do seu tratamento. Mais comumente é causada por bactéria, mas também tem infecção de trato urinário por fungo e até por vírus. E pode envolver mais de uma localização anatômica, não é só bexiga. A gente não pode esquecer de próstata e do rim. E a maioria delas, a grande maioria, é por migração ascendente de bactéria que está no seu trato genital. A grande maioria. Por que a gente tem que falar disso? Porque é muito comum, né? Grande parte da nossa rotina envolve infecção de trato urinário, tanto em cão quanto em gato. Gato um pouquinho menos, mas também existe. Isso aqui, eu acho que é o X da questão, assim, né? Ele é responsável pelo uso significativo de antibiótico. A gente usa antibiótico pra caramba nesses pacientes, né? E, às vezes, de uma maneira muito crônica. E isso vai fazer desenvolver a resistência, né? E tem preocupação, a saúde do paciente, óbvio, né? Um uso crônico de antibiótico vai fazer mal para o seu paciente, e saúde pública também. Nós somos os grandes responsáveis por desenvolver resistência nesses pacientes, e não dá para esquecer que pode ter transmissão. Eu levo bactéria resistente para minha casa, todo mundo leva bactéria resistente para casa, né? Então, não dá para a gente esquecer disso também. O uso excessivo e abusivo do antibiótico que é o grande problema. É uma parte bem chata, essa, mas eu tenho que falar, né? A gente vai classificar as infecções de trato urinário, para a gente entender como tratar direitinho esse paciente. Então, a gente tem a simples ou não complicada, e a complicada, que é aqui que mora o perigo, né? A complicada, ela pode ser recorrente, dentro da recorrente, persistente, reincidente, reinfecção ou superinfecção. A gente vai falar um pouquinho de cada delas, e em que tipo de paciente que você pode encontrar. A simples, ela é simples, né? O próprio nome já diz.
ela é transitória, a gente não tem alteração estrutural desse paciente, estrutural anatômica, né? Não tem um divertículo de bexiga, não tem uma vulva juvenil, não tem alteração metabólica e não tem alteração funcional. Ele urina direitinho, não tem um hiperadreno, não tem uma diabetes, né? Geralmente é aquele paciente saudável. Tem uma boa resposta à terapia, e geralmente essa terapia ela é curta, e ela precisa ser curta, ela não precisa ser muito prolongada. E tem alteração de mecanismos de defesa, só que eles são reversíveis, na sua maior parte do tempo. A complicada já é outra história, né? A terapia ela é prolongada, e ela deve ser prolongada. O paciente tem, sim, ou alteração estrutural, ou alteração metabólica, ou alteração funcional. Ele não urina, ele tem hiperadreno, ele tem diabetes, ele tem divertículo na bexiga, ele tem uma vulva juvenil, tem ureter ectópico, né? Então, a partir do momento que você se vê tratando de uma infecção complicada, a gente precisa lembrar disso. E doenças que vão interferir no mecanismo de defesa. E, às vezes, isso não é reversível. Vai ter a doença, não vai ter o mecanismo de defesa até o fim da vida. Cada uma, né? O que cada uma significa? Então, se ela é complicada e recorrente, quer dizer que você teve 3 ou mais episódios de infecção em 12 meses, em 1 ano. Aconteceu isso com o seu paciente, ele já tem uma infecção de trato urinário complicada e recorrente, tá? A recorrente pode ser uma reinfecção. Então, você vai ter uma nova infecção, só que a bactéria é diferente da primeira, dentro de 6 meses. Então, você pode parar com o tratamento, 15 dias depois, ele tem uma nova infecção, é uma bactéria diferente. Tá? Então, isso é uma reinfecção. O relapso é a mesma coisa, só que é a mesma bactéria. Não troca a bactéria. Tá? Refratário ou persistente, você está tratando, faz a cultura e a mesma bactéria cresce. E a superinfecção é a festa de bactéria, né? Tem um monte de bactéria, pode ter 2, 3 diferentes. Isso a gente chama de superinfecção. O que é mais comum? Reinfecção e o relapso. A refratária ela não é tão comum assim, a gente já vai ver. Superinfecção também não. Quando você tem uma reinfecção, tratou seu paciente, fez a cultura, dentro de 6 meses, cresceu uma bactéria diferente da primeira, você tem que pensar nesse cara. É um cara que tem uma resposta imunológica que não é 100%, não dá para esquecer a endocrinopatia, eles são imunossuprimidos, é um paciente que está em quimioterapia, que tem anemia hemolítica imunomediada e você está imunossuprimindo, ou tem essa perda dessa propriedade antibacteriana da urina. Por exemplo, glicosúria, o diabético, né? Ou e ainda uma urina diluída, o doente renal crônico. Então, tudo isso, quando você pensa na reinfecção, você tem que pensar em tratar, porque às vezes tratando o hiperadreno, você resolve o problema da infecção de trato urinário complicada e recorrente. Ou alguma anormalidade anatômica, que a gente já comentou, né? Divertículo na bexiga, é um paciente que é incontinente, ou por retenção, ou porque ele tem um ureter ectópico. Não dá para esquecer, tá? O relapso. Você tem, de novo, uma infecção dentro de 6 meses, mas é a mesma bactéria. O que acontece? Seu tratamento não deu certo. Você não matou aquela bactéria que estava ali. E por que seu tratamento não deu certo? Porque essa bactéria pode estar em outro lugar, que não seja a bexiga. Ela está num nicho diferente. Né? Você olha a cultura, você trata direitinho, o dono do animal colabora, o animal colabora, seu tratamento foi lindo, mas voltou. Pensa que ela pode estar em outro lugar. Ela pode estar no rim, ela pode estar na próstata, ela pode estar colonizando o cálculo. E esse paciente pode ter uma neoplasia de bexiga também, né? E ele está lá na neoplasia de bexiga, em pólipo. Então, ela está em outro lugar que não seja só na bexiga e só na urina. Tá? Então, se voltar o mesmo organismo, precisa pensar nisso. Dentro de 6 meses. Né?
Essa aqui que não é tão comum, mas acontece, né? Você está tratando, você vai fazer a cultura controle e cresceu bactéria. Só que está em tratamento ainda. O que aconteceu? De novo, ou esse paciente tem uma falha muito grande nos mecanismos de defesa, ou o teu paciente não colaborou, ou o teu cliente não colaborou. É aquele gato do demo, né? Que ninguém consegue medicar. Né? O proprietário medica, mas ele fica nessa situação. Ele que tem que ir para o hospital depois. Aqueles pinchers bravos, que não dá para fazer comprimido. Então, isso também influencia na escolha do antibiótico. Né? Não adianta você prescrever clavulintide para um gato desse, que o cara não vai fazer. Ou ele vai fazer 2 dias, ele vai desistir, e o gato vai ficar daquele jeito. Né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. E a superinfecção, que é um monte de bactéria ao mesmo tempo. A gente não usa muito tubo de cistotomia, mas esse tubo ele predispõe à infecção, mas eu acho que o grande problema está ali, ó, no catéter de espera ou na nossa sonda uretral, né? Principalmente quando a gente usa o sistema aberto, né? Então, pense em usar a sonda uretral basicamente dentro de hospital, dentro de internação, da maneira mais asséptica possível e fecha. Usa o sistema fechado, porque aquilo ali é assim, tobogã para a bactéria. É muito fácil a bactéria entrar e causar a infecção de trato urinário, e muitas vezes são várias bactérias ao mesmo tempo. E também, paciente com neoplasia, imunossuprimido, tem aquela massa na bexiga, ele também pode ter infecção com várias bactérias ao mesmo tempo. Dentre as infecções complicadas, tem 2 que eu acho que vale a pena a gente conversar, mesmo que seja muito rápido, né? E às vezes a gente esquece, né? Que principalmente a próstata, a gente esquece um pouco da próstata, né? A gente olha cultura e antibiograma, olha a urina, enfim, é um paciente que não é castrado, você vai fazer um ultrassom, a próstata é enorme, e às vezes a tua bactéria está na próstata, a tua bactéria não está na bexiga, e a gente acaba esquecendo disso, tá? Então, geralmente, a prostatite ela é associada à hiperplasia prostática, a cisto, a neoplasia. Né? É muito difícil ela vir sozinha, mas pode acontecer também. E a gente tem 2 formas. A aguda, você vai ver que esse paciente tem pancreatite. Ou pancreatite, prostatite. Pancreatite também. É associada a febre, anorexia, letargia, dor abdominal. Eu já tive um paciente que ele claudicava. E eu não achava o porquê que esse paciente claudicava. A gente chegou a fazer tomografia, né? Diagnosticamos uma pancreatite, castramos, pancreatite, prostatite, eu estou com pâncreas na cabeça. Castramos, começamos a tratar, e ele parou de claudicar. Né? Imagina o quanto que não doía aquela próstata enorme e inflamada. Né? Isso na aguda. A crônica, que é a coisa. Ele não vai te mostrar que ele tem prostatite. Ele não tem sinal sistêmico, ele não tem dor, ele não tem febre, ele não tem leucocitose. O que ele vai ter? Infecção de trato urinário recorrente. E, às vezes, você está tratando achando que é a bexiga, e o problema é a próstata. E precisa pensar na próstata. Tá? O diagnóstico, assim, você vai fazer um ultrassom, você vai ver a próstata aumentada, você vai ver a próstata mais heterogênea, né? E a cultura do fluido prostático te ajuda muito também. Tá? Não esqueçam da próstata. E do rim, né? Lógico, eu tenho que falar de rim. A pielo. A pielo é uma infecção direto na pelve renal e que pode atingir o parênquima. E, assim como a prostatite, a gente tem essas 2, a aguda e a crônica. Mesma coisa, a aguda, ele vai te mostrar que ele tem problema. Ele tem sinal sistêmico, ele tem uma uremia importante, uma azotemia importante, ele tem febre, tem dor abdominal, você faz o hemograma, você vai ver, sim, leucocitose, né? E esse cara precisa de internação. Grande problema é a crônica. Prostatite. Pielonefrite crônica, você não vê tanto sinal clínico. Você não tem febre, leucocitose, nada disso. Você pode fazer ultrassom e ver uma dilataçãozinha de pelve. O Dani ele vai falar bastante de tratamento de doente renal crônico, e aí vocês vão ver que tem várias coisas que a gente precisa prestar atenção, e esse paciente, por exemplo, é aquele que você prestou atenção em tudo.
Fósforo está ok, ele não é hipertenso, ele não está desidratado, ele não está em acidose metabólica, é um paciente redondo, só que piora a azotemia. A creatinina dele não para de subir. Tem que pensar na pielonefrite crônica. Às vezes, a bactéria que está ali, você só vai ter essa piora progressiva da creatinina. Você tem uma piora, inclusive, progressiva da função do rim, né? E, às vezes, a gente não pensa, mas sim. E olha só o que é o X da questão. Não necessariamente vai crescer bactéria na sua cultura. A cultura ela pode ser negativa e ter pielonefrite crônica. Então, olha como é super legal isso, né? Então, é um paciente que você precisa... você conhece o paciente, né? Cada caso é um caso, né? Mas se está aumentando progressivamente essa creatinina e você não consegue descobrir de onde vem isso, lembra da pielocrônica, porque pode ser, tá? Isso eu acho muito legal a gente falar, que é aquela infecção de trato urinário associado ao uso da sonda uretral, né? Então, o paciente está sondado, e é comum em pacientes sondados, acontece, tá? Especialmente nesse sistema aberto, que eu falei para vocês. E o risco, óbvio, de infecção aumenta de acordo com o tempo que você mantém esse paciente sondado. E se já tem uma doença de trato urinário pré-existente, tá? E aí, você vai fazer cultura desse paciente enquanto ele está sondado? Não vai? Vale a pena? Você faz a cultura da sonda? Vale a pena fazer ou não? Não tem evidências dessa necessidade. Até mesmo porque ele vai ter infecção, né? Por mais asséptico que você seja, na hora que coloca a sonda, vai bactéria lá dentro, né? Então, se você fizer uma cultura enquanto esse paciente está sondado, vai crescer. Se vai crescer, você vai tratar. Se você põe uma cultura positiva, você não vai tratar? Coça, né? Para tratar. Então, melhor não fazer, e não tem evidências que você precisa fazer de fato, né? E também não tem evidências que você precisa tratar. Se o paciente está sondado, não tem o porquê você fazer antibiótico só porque ele está sondado. Tem evidência, sim, se começar a ter sinal clínico de infecção de trato urinário ou se tiver alguma piora do quadro, principalmente relacionado à infecção. Aí sim você vai pensar bem se você trata esse paciente enquanto ele está sondado ou não. Se não tiver, não tem o porquê, tá? E lavar bexiga, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto disso. Não precisa, né? Assim, eu sei, tem pacientes que você sonda que tem uma hematúria super importante, às vezes até piúria, né? Aqueles pacientes com pus que chega até a obstruir a sonda, cálculo, as areinhas que obstruem sua sonda também, e aí você tem aquele impulso de vamos lavar até essa bexiga ficar, até essa urina voltar clarinha, né? Bonitinha. Imagina, geralmente esse paciente está em um hospital ou na tua clínica, né? Teu hospital, tua clínica tem bactéria resistente. Tem, do ambiente, no mundo, tem bactéria resistente. E aí você vai lavar essa bexiga, você corre muito risco de enfiar essa bactéria resistente lá dentro. Então, a ideia é tentar fazer isso de dentro para fora. Você vai manter esse paciente no fluido e vai tratar essa causa base, né, que está deixando essa bexiga assim. Pensar muito bem antes de lavar a bexiga, né? Assim, e pensar que você pode estar fazendo isso. É estritamente proibido? Não, não é. Mas quanto mais evitar, vai ser melhor. E a bacteriúria sintomática? É muito comum em nós, mulheres. Em cães e gatos não é tão comum. De 2% a 9% dos pacientes têm bacteriúria sintomática. Então, é aquele paciente que você faz o exame de urina, mas ele nem sabe que ele tem cistite, né? Ele tem bactéria ali, mas ele está bem. Ele não tem sinal clínico, ele não tem nada, tá? Nesse tipo de paciente, o jovem, o saudável, que não tem nenhuma comorbidade, não trata. A gente tem que lembrar que o nosso paciente tem sistema imunológico, né? Se ele é saudável, se ele é jovem, se ele não tem sinal clínico, ele tem que dar conta disso. Então, não tem necessidade de tratar. Uma vez eu assisti uma aula do professor Hélio, e ele falou para você nem fazer cultura. Porque se você fizer cultura nesse paciente, vai crescer bactéria, você vai tratar. Você não aguenta. Você vê uma bactéria ali, você sabe o antibiótico que está sensível, você vai tratar. Então, nem faz, desencana, tá?
Salvo, e a exceção, são esses pacientes aqui, ó, que têm comorbidade. Paciente que tem alto risco daquela bactéria sair da bexiga, atingir o ureter e chegar no rim. Então, paciente que tem risco de infecção ascendente, mesmo que ele seja assintomático, a recomendação é que você trate. Mais uma vez, cada caso é um caso, você conhece seu paciente. Você vai arriscar, você tem uma cultura positiva, mas é um doente renal crônico, é um hiperadreno, é um paciente que tem diabetes. Você vai arriscar ter um apielo se você não tratar? Então, precisa selecionar muito bem, né, e prestar atenção nesses pacientes. Ok, vou tratar. Acho que tem que tratar. Já fiz exame de urina, fiz cultura, tem bactéria mesmo. Então, vou tratar. O que eu faço? Como que eu escolho esse antibiótico para o meu paciente? De preferência, baseado em cultura e antibiograma. Todas elas. Nossa, desculpa. Todas elas, né? Inclusive a simples. Você vai tratar baseado em cultura e antibiograma, tá? Por quê? Porque se você usar errado, ou se você fizer um mau uso do antibiótico, você vai levar à resistência bacteriana. Em pacientes com infecção de trato urinário não complicada, e aquele que está com sinal clínico grave, aquele cara que você se preocupa, você vai esperar uma semana para sair a cultura? Não, você pode tratar de uma maneira empírica até você ter a cultura. Saiu a cultura, você vai escolher um antibiótico de acordo com a cultura. Aqui tem um esqueminha que eu acho que ajuda bastante. Como escolher esses antibióticos até você ter o resultado, tá? Então, na não complicada, você vai tratar com um antibiótico um pouco mais tranquilo. Você pode usar a amoxicilina sem o clavulanato. Você pode usar, por exemplo, a ampicilina. Sulfa e trimetoprim também é uma boa escolha, tá? Complicou um pouquinho, você vai fazer o seu tratamento baseado em cultura. Enquanto não tem a cultura, pode considerar a moxi com clavulanato e a sulfa. Geralmente, enquanto você não tem a cultura nessas complicadas, você trata como simples. Você usa o antibiótico mais tranquilo que você tem, até você ter o resultado da cultura. Assintomática, eu trato? Não tem recomendação, se é um paciente saudável. Se é um paciente que tem alto risco de infecção ascendente, trata e trata como complicada. Pielo, trato, né? Lógico, você trata pielo. Vai esperar cultura? Não, você não vai esperar cultura. Você corre risco de piorar a situação do rim do seu paciente. Considera, sim, a fluoroquinolona. Bom e velho Baitril, enrofloxacina, tem recomendação de você usar para pielo. Prostatite, só não esquecer da barreira hematoprostática. Não são todos os antibióticos que chegam lá. Sulfa e o cloranfenicol são boas escolhas, né, para esse tipo de paciente. E se tem mais de um? Tem duas bactérias na sua cultura, porque às vezes a gente recebe essa surpresa, né? Ao invés de um, vem duas. E aí? Se você puder, você escolhe o tratamento baseado na relevância clínica da bactéria. Então, você tem uma Klebsiella com 1 milhão de unidades formadoras de colônia, resistente a quase tudo. E você tem o Streptococcus, 20 mil unidades, resistente a algumas coisas ali. Você vai escolher a Klebsiella para tratar, né? A relevância clínica dela é muito maior. Não conseguiu, são duas bactérias powers, trata as duas, paciência. Aí você tem que considerar a associação mesmo de antibióticos, tá? Mas evitar ao máximo, Ok, escolhi meu antibiótico, sei qual que eu vou fazer. Por quanto tempo que eu trato esses pacientes? Numa não complicada, não precisa ser um tratamento longo. De 7 a 14 dias de tratamento é o suficiente, mas não esquecer de uma coisa importantíssima, que é a cultura depois do término do tratamento, para você ter certeza que você matou aquela bactéria não existe mais. Tá? Tratou 7 a 14 dias, de 5 a 7 dias depois, repete a cultura. Por que eu coloquei gatos ali? É comum gato ter infecção de trato urinário não complicada? Gato tem hematúria, né? Gato tem muita hematúria.
Hematura em gato quer dizer infecção? Na grande maioria das vezes, não. Então, não precisa fazer convênia no gatinho estressado até você ter uma cultura positiva. Mas, na grande maioria das vezes, gato saudável com hematura é só a síndrome de Pandora. A gente não tem bactéria associada. Tá? Então, eu sei que é meio desesperador, e até para o dono, né? Esse gato urinando sangue, mas não tem necessidade. Né? Óbvio que você vai fazer cultura desse paciente, porque a gente tem surpresas. E, atualmente, no ACVIM desse ano, isso começou a mudar um pouco, porque eles fizeram um trabalho com esses gatinhos e a grande maioria cresceu bactéria. Então, eu não sei se é um conceito que vai cair por terra, mas a gente precisa ficar de olho, faz cultura de todo mundo. Cresceu, a gente trata. A complicada, mínimo de tratamento de 3 semanas, mas esse tratamento pode chegar até 6. Tá? Primeira semana de tratamento, faz a cultura. Saber se você está indo no caminho certo, se essa cultura está negativa. Deu negativo, ótimo, completa seu tratamento. 5 a 7 dias depois do término do tratamento, cultura de novo. Deu negativo, estou tranquilo? Não, não estou tranquilo. 30 dias depois, repete. Você ter certeza que você acabou com essa bactéria. Tá? Eu acho que isso aqui é super fundamental, até para a gente evitar a resistência bacteriana, né? A gente evitar realmente antibiótico, o mau uso de antibiótico. Comentando rapidinho de pielo e prostatite, né? A pielo, você inicia o tratamento sempre, não espera a cultura. O Baitril Aquinolona é uma boa opção nesse caso. Tá? Pielo aguda, ele vai precisar de internação. Esse paciente precisa, pelo menos, ficar 48 horas internado para você tentar estabilizar um pouco melhor o quadro. Crônica? Não. Na maioria das vezes, não. E o tratamento é de, no mínimo, 6 semanas para uma pielonefrite, mas ela pode chegar até 8 semanas. Então, sim, são quase a 8 semanas, 2 meses de antibiótico, é isso mesmo. Prostatite aguda, trata baseado em cultura, e aqui é legal, porque como a próstata está inflamada, a grande maioria dos antibióticos chegam lá. Você não precisa se preocupar tanto assim com essa barreira hematoprostática. E é mínimo de 4 semanas também de tratamento. Tá? A crônica, sim, você tem que escolher um antibiótico, além de baseado na cultura, um cara que você sabe que vai chegar lá, senão não adianta, né? Que tem que atravessar a barreira. Por exemplo, o enro, sulfa e o cloramfenicol. De 6 a 8 semanas de tratamento, assim como a pielo, né? É longo mesmo. E se ele não for castrado, castra. Não esquece de castrar. Aí a gente chega num tema que ele é bem discutido. A terapia antimicrobiana profilática é a nossa boa e velha pulsoterapia. Né? A pulso ela veio, acho que começou, na verdade, na dermato, e a gente meio que pegou ela para a gente. Mas tem que tomar bastante cuidado. Não tem estudo nenhum na veterinária que indique benefícios de você fazer a pulsoterapia nesse paciente. E o que é a pulsoterapia? Você pegar a menor dose do seu antibiótico no maior intervalo de tempo, que você consiga deixar aquela bactéria lá, quietinha, cultura negativa, tudo bonitinho. Tá? Geralmente, essa dose diária, a gente faz 1/3 da dose diária à noite, independente do antibiótico. Por que a gente faz à noite? Porque ele não urina tanto assim à noite, seu paciente, né? Então, você vai conseguir manter aquele antibiótico uma maior parte do tempo dentro da bexiga, né? Então, tem recomendação de fazer à noite. Só que, se você pensar em fazer a pulsoterapia, você tem que fazer por 6 meses. São 6 meses de antibiótico. Não dá para parar antes. E a recomendação é que você faça a cultura a cada 4 a 8 semanas. Então, como você faz? Você trata com uma infecção de trato urinário, tratou, deu certo, negativou a cultura, está bonitinho. É um paciente que eu acho que precisa dar pulso. Então, começa a pulso.
Cultura controle de 4 a 8 semanas durante 6 meses. Não dá para parar, tá? Vai desenvolver resistência? Ah, vai. Com certeza vai. Né? Você pega uma dose menor, você vai desenvolver resistência. Por isso que a seleção do paciente ela tem que ser extremamente cuidadosa. Né? Eu vou apresentar um caso clínico que, nesse caso, eu fiz a pulsoterapia. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu decidi fazer a pulso. Mas se o tema é uma infecção de trato urinário multiresistente, isso aqui é prescrever e ir para o inferno. Né? Porque, sim, vai desenvolver e você tem que ter consciência disso. Mas, às vezes, é um paciente que vai precisar. Ah, uma coisa importante, que antibiótico que você vai escolher, né? Além de baseado na cultura, óbvio, você lembra que você vai fazer 6 meses de tratamento, então tem que ser um antibiótico que não tem tanto efeito colateral, assim, se o paciente suporta bem, e que atinge uma alta concentração na urina também. Cuidado, né? Muito cuidado com esse conceito. Então, o que você não pode esquecer nesses pacientes? Hematúria sempre é infecção? Não. Vai pesquisar, faz cultura, cresceu, aí você pensa em fazer o antibiótico. Seu paciente tem mecanismos de defesa e você precisa tentar entender se esses mecanismos de defesa não estão funcionando e por quê. Pode ter alteração anatômica, sim. E comorbidades, né? Quantos velhinhos hiperadrenos a gente não pega com infecção de trato urinário? Ah, outra coisa importante. O dono está conseguindo fazer a medicação? Ah, não consigo fazer a medicação oral de jeito nenhum. Vai buscar alternativas, tá? Se você trata o paciente como um todo, isso pode significar menos resistência bacteriana. A gente não pode esquecer que o paciente não é só bexiga. O paciente é bexiga, é adrenal, é pâncreas, é rim. Né? Não dá para tratar só pensando na infecção propriamente dita. E aqui tem um exemplo que, gente, sério, é muito, muito, muito comum. Cada vez eu pego mais pacientes assim. Eu não sei se dá para enxergar, porque ela é preta, né? Mas, enfim. Alguém vê a vulva dessa cachorra? Não tem, ela nasceu sem, sei lá. Ah, vocês vão enxergar. Agora dá para ver, eu juro. Porque eu tirei aquele monte de pele que tem em volta. Né? Então, assim, esses pacientes eles são castrados antes do primeiro cio. Se tiver algum oncologista que ele vai me matar, mas eu não gosto. Ele tem que ter esse contato mesmo com o hormônio, senão ele vem assim, sem vulva. Imagina esse monte de pele que tem em volta da vulva, não é uma colônia de bactérias, que é um país inteiro. Tem bactéria ali pra caramba. E, às vezes, a gente não olha a vulva. E eu falo porque eu aprendi a fazer isso. Tinha uma cachorrinha de uma amiga nossa, né, trabalha com a gente, uma pug, e infecção recorrente, ela já, o que eu faço, eu falei, vamos ver a vulva dela? Não tinha vulva, não tinha, né, você não via. A gente fez a cirurgia de correção, que é uma cirurgia mega simples, né, é bem tranquilo de fazer, e eu tenho orgulho de dizer que faz 5 meses que ela não tem infecção de trato urinário. Então, precisa pensar nisso. Né? Ai, que pena, acho que vocês não conseguiram ver, mas tem uma vulva ali, eu juro. Chegamos na multiresistente. Né? Então, fiz tudo bonitinho, fiz o tratamento adequado, com antibiótico adequado, mas ela ficou resistente. E multi, né? Não sobrou antibiótico para mim. É difícil de tratar, não preciso nem dizer para vocês, né? Porque a gente não tem muita opção de antibiótico, então é frustrante às vezes. E tem alta, assim, acho que a grande causa disso, e acho que isso é super importante, é essa alta incidência de uso de antibióticos na veterinária. A gente usa antibiótico para caramba. Né? E assim, isso é uma preocupação que, inclusive, existe na medicina hoje, que a medicina já tem a bactéria resistente a todos. E não tem o que fazer. Né? Isso é desesperador. E aí vem aquela cultura que só tem aquela Klebsiella, aquele Proteus sensível a vancomicina, amikacina, gentamicina e imipenem. Quem nunca viu um desse? Quem nunca? Vai fazer? Não vai fazer. Está errado fazer? Não está errado. Até agora, o que eu tenho dito para vocês, trata baseado na cultura. Se você escolher fazer esses antibióticos,
É baseado na cultura. Mas se justifica, pensa, você vai fazer uma bomba atômica para matar uma formiga. Quando esse seu paciente precisar, tomara que não precise, mas se precisar desses antibióticos depois, porque ele teve uma pancreatite, ele teve uma piometra, ele está séptico, não vai funcionar. Então, a gente precisa pensar nisso. Tá, mas beleza, o que eu faço, então? Não posso fazer MPNE, não posso fazer vanco, e é só isso que é sensível? É uma bomba, é só para falar que é uma bomba. O que a gente esquece é que as nossas culturas e antibiogramas, os nossos antibiogramas, eles são baseados em concentração sérica do antibiótico, não em concentração urinária. Aqui tem alguns exemplos. CUM é a concentração urinária mínima e a concentração inibitória mínima. Olha a amoxicilina e a ampicilina. A concentração inibitória mínima é de 77. Se faz uma dose de 25 de AMP, olha para onde vai a concentração urinária. A amoxicilina é a mesma coisa, uma dose baixa, hein, 11 mg por quilo TID, vai para 200. Então, eles atingem concentração na urina muito altas. Então, sim, eles são uma opção, mesmo se a sua cultura é resistente. Eu gosto muito, a gente tem usado muito a amoxi com clavulanato. Nessa dose mais alta, de 25 mg por quilo, 3 vezes ao dia, e tem que ser 3 vezes ao dia, ou seja, se aumenta a dose, aumenta a frequência, você tentar aumentar a concentração lá na urina. Tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. Em todos os pacientes que a gente tem feito, responde bem. Corre o risco de não responder? Corre. Óbvio que corre. E você precisa deixar teu cliente muito, muito bem informado sobre isso. Mas é uma opção, e é uma opção bacana, que tem funcionado muito. Toma cuidado, que às vezes essa bactéria ela é tão power, que ela produz beta-lactamase, que não deixa o beta-lactâmico agir, que é a amoxi com clavulanato. Aí você sente e chora, né? Aí, realmente, a gente não tem muito para onde correr. Mas ele é, sim, uma opção. E lembra do clavulin nesses pacientes, porque tem ido bem. No desespero, você tenta tudo. Né? Então, vamos lá. Eu faço cranberry, eu acho legal. Não sei se tem, assim, não vejo muita diferença nos meus pacientes. Mas eu faço, porque tem essa substância que vai alterar a expressão da fímbria e não deixa a Escherichia coli, apenas Escherichia coli, aderir na parede. Não tem estudo falando de outras bactérias, é só Escherichia coli mesmo. Tem pouco estudo na veterinária, só que ela pode ajudar um pouco a reduzir a frequência dessas infecções recorrentes. É legal. Terapia local, né? Antibiótico e antisséptico. Irrita a mucosa, eles não ficam muito tempo na bexiga, você corre o risco de colocar uma bactéria lá dentro, não tem indicação. E tem essa outra substância, que é a metenamina, que é um sal. O sal ele é feito via oral, quando ele chega em ambiente ácido lá na bexiga, ele é convertido em um formaldeído que é bacteriostático. Não tem muito estudo na veterinária, apesar de ter dose, mas não tem muito estudo na veterinária, e pode dar gastroenterite hemorrágica e disúria, que é um formaldeído na bexiga, né? Imagina. E é super pouco tolerado via oral para gatos. Eu nunca usei, gente, então eu não consigo dizer se funciona, se não funciona, mas é uma alternativa. Resumão. Qual é a principal causa de infecção de trato urinário multiresistente? A gente, na grande maioria das vezes. Uso excessivo e abusivo de antibiótico. Tá? O tratamento consciente com a duração adequada vai evitar que isso aconteça. E identificar e resolver as alterações concomitantes. Quantos hiperadrenos não diagnosticados não chegam para mim com infecção de trato urinário recorrente? Você encaminha para endócrino, começa a tratar, lindo. Some 100%? Não, né? É um hiperadreno. Mas ele reduz muito a infecção. Então, a gente precisa prestar atenção. Muito cuidado com o paciente sondado e reservar o imipenem, o carbapenem, a vancomicina, para o cara que realmente precisa dele, que é aquele cara de UTI, na minha opinião, né? Séptico, enfim. Assim, a gente tenta realmente evitar tudo isso. Acabou, dá tempo. Eu trouxe o caso clínico dessa pudolzinha, porque eu acho que ela é um compêndio, né? Ela tem tudo. Coitada, tinha, tadinha, ela morreu.
Mas quando ela chegou para mim, olha o histórico. Cálculo, mastocitoma em quimioterapia, tem uma paciente imunossuprimido, ela era doente renal crônica, ela era cardiopata, e eu desconfio que ela ainda tinha hiperadreno. Só não testei porque era muita... Né? Na altura do campeonato, a proprietária nem quis também, mas eu acho que ela ainda tinha hiperadreno associado. Já veio comigo com o resultado de uma cistoscopia, olha que bárbaro, eu achei o máximo isso. E a parede estava espessada e tinha pólipos. Então, além de tudo isso, ela ainda tinha pólipo. E foi feita a cultura da parede da bexiga. Olha o que cresceu na parede da bexiga desse cachorro. Uma Klebsiella, ela era produtora de beta-lactamase e potencial produtora de carbapenemase. Nem que eu quisesse fazer imipenem dela, não ia rolar. Né? Sensível, abicacina, agento, imipenem e levo. Era esse show de horror. Quase chorei quando eu vi. Já tinha sido feito amoxiclavulonato, sulfitrimetoprim, enro e imipenem. Já tinham tentado imipenem. Essa aqui foi a primeira cultura de urina que eu tive dela, que é a mesma Klebsiella, era beta-lactamase de largo espectro, e esse era um antibiograma. Você acha que eu comemorei quando eu vi essa cipro ou não? Né? Uhul, vou fazer cipro. Fiz cipro. Comecei a tratar com a cipro. Primeira cultura controle negativa. 21 dias de tratamento, olha o que cresceu. Escherichia coli. 1 milhão de unidades formadoras de colônia e a beta-lactamase está lá. Então, eu não podia fazer o clavulin. Né? O antibiograma é sensível à sulfa. Que ótimo. Comecei a sulfa. Controle de 7 dias, negativo. 21 dias, voltou. É óbvio que ela voltou, né? Ela está na parede da bexiga. Ela ia voltar. Óbvio. 1 milhão de formadoras, beta-lactamase. Aí, aqui, eu sentei e chorei. Eu não tinha mais opção. Não tinha. Imipenem, meropenem e genta, para um doente renal crônico. Ou eu faço imipenem, ou eu faço genta. Meu Deus. O que eu fiz? Conversei muito bem com a dona dessa cachorra, muito. E eu arrisquei o clavulin, mesmo sendo beta-lactamase. Está errado, mas eu arrisquei. Ela era médica, então era muito mais fácil assim, da gente conversar. Ela falou, quer arriscar? Vamos arriscar? Vamos, então vamos. Olha que lindo. Deu certo. Deu certo. 21 dias depois deu negativo. E nela eu optei por fazer a pulsoterapia, porque ela era um compêndio. Né? E deu certo. Sabe aquele time que está ganhando, a gente não mexe? Vamos manter, pelo amor de Deus, para essa bactéria não voltar? E a bactéria estava na parede da bexiga. Né? Essa era a minha grande preocupação. Se eu tiro o antibiótico, ela pode sair da parede da bexiga e acender quando ela quiser. Então, nesse paciente, ciente de que eu ia piorar a resistência, eu fiz a pulsoterapia. Ela ficou em 6 meses com a pulsoterapia. No último mês, cresceu. E era resistente a tudo. Ela, que já era uma doente renal crônica, ela fez pielo, entrou em sepse. E, pela sepse, a cardiopatia piorou. Enfim, a cachorra realmente entrou num estado bem ruim. E a gente acabou fazendo a eutanásia dela. Né? Mas é um paciente que eu ganhei pelo menos 6 meses. Né? E ela viveu 6 meses bem. Então, eu sou muito fã do clavulin, muito, da amoxiclavulonato. Eu acho que vale a pena a gente tentar, sim, contanto que o seu cliente esteja ciente de todos os problemas disso. Tá? Esse é o remo. Eu tinha que colocar o remo. O remo é o velhinho mais amado do Pacaembu. Ele ficou muito tempo com a gente, acho que os últimos anos de vida dele foi realmente com a gente. Os últimos 2 meses de vida foi internado com a gente. E ele morreu semana passada. E fica uma homenagem aí para o velho. Se qualquer tipo de dúvida, se quiserem me mandar casos, a gente discute. Esse é meu e-mail, tá? E tem 2 artigos super bacanas, que eu acho que quem quiser, é legal dar uma olhada, que é esse guia de 2011 de tratamento de infecção de trato urinário, e esse um pouquinho mais recente, de 2015. Eu tenho os 2, se vocês quiserem, me mandem e-mail que eu mando para vocês, que eu acho super bacana dar uma olhada. Tá bom? Obrigada, gente. Bom dia.
Prazer, Daniel. Queria só fazer um parênteses no que a Jaque falou. Tem um artigo novo, pelo menos que um americano publicou, e a gente recebeu por e-mail até essa semana, falando dessa castração precoce em raças grandes e gigantes que predispõem, que pode predispor à formação de outras doenças, ao aparecimento de outras doenças. Tá? Até falo isso porque a gente teve lá no Morumbi 2 mastiff que foram castradas antes do primeiro cio e tiveram, uma delas, ruptura de ligamento cruzado e a outra de osteosarcoma, ainda jovens, com 4 ou 5 anos. Tá? Então, eu acho que realmente é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso aqui é um tema muito abrangente, tem muita coisa que teria para falar que daria uma aula. Então, é uma coisa assim, bem resumida, assim, só para mostrar para vocês. Eu sou da época que, na faculdade, a gente aprendia que tratamento de doença renal era fluidoterapia. Tá? Então, você pegava 2, 3 de creatinina, você já ligava para o dono, desesperado, falando que precisava internar. E vocês vão ver que, na verdade, não é tão simples assim o próprio tratamento. Tá? Vou falar rapidamente um pouquinho de anatomia. Então, ali você tem o rim, um corte do rim, a gente tem o ducto coletor. Cada ducto coletor ele vai ser conectado a vários néfrons. Tá? E aí a gente tem posições diferentes de néfrons e tem um slide mais para frente que vai mostrar aqui. Então, aqui eu não tenho o laserzinho, mas nesse daqui da direita, a gente vai mostrar que a gente tem, na medula externa, ainda um pouquinho de parte nobre, vamos dizer assim, do néfron, em que vai ser importante. Tá? E nessa região a gente já tem um fluxo sanguíneo bem menor, então só 10% do que chega no rim chega nessa parte. Então, talvez por isso também no cão e no gato o nosso maior problema é mais lesão tubular do que glomerular, que nem é em humanos. Tá? Na figura da esquerda, na verdade, era mais para mostrar a irrigação sanguínea mesmo, né, os vasos sanguíneos, e o que irriga a maior parte dos néfrons é o que vem da arteríola eferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa parte, às vezes, de medicação, do que a gente vai fazer no tratamento para não mexer com o resto da irrigação sanguínea. Tá? Ainda um pouquinho de anatomia, a gente não esquecer que no rim ele tem um papel importante, vocês vão ver lá na frente, para parte de pressão arterial, essas coisas, né, que a gente tem um aparelho justaglomerular, que vai ser responsável por desencadear também boa parte do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá? Então, aqui a gente vai ter já as funções do rim, que a gente vai ver que não é só a filtração e a excreção dos produtos metabólicos. Tá? A gente tem a reabsorção de substâncias importantes, 70%, 80%, até 80%, dependendo da substância, vai ser reabsorvida no túbulo proximal. E o resto vai ser ajustado durante a passagem do fluxo urinário pelos túbulos. Equilíbrio hidroeletrolítico, tá? É muito importante. Equilíbrio ácido básico, regulação do volume extracelular, controle da pressão arterial, produção da eritropoetina, ativação da vitamina D. Tá? Tudo isso são funções do rim. E muitas vezes a gente, na verdade, não lembra disso, não esquece disso. Tá? Então, se a gente for pensar na doença renal, a definição da doença renal, na verdade, é a presença da alteração funcional ou estrutural em um ou ambos os rins. Tá? Com ou sem a redução da taxa de filtração glomerular. No começo a gente tem lesão, mas a gente não tem alteração da taxa de filtração glomerular. Por isso que a gente não tem alteração da função renal. Para a gente classificar ele como um doente renal crônico, na verdade a gente tem que ter a persistência da alteração da função renal por pelo menos 3 meses. Tá? Aí sim você afirma que é um paciente doente renal crônico. Lógico que quando entra o paciente na sua clínica, você já batendo o olho, vendo
o paciente muitas vezes já fala, é um doente renal crônico. Tá? O mecanismo, então, na verdade, isso aqui é um mecanismo de proteção do rim que acaba sendo o próprio mecanismo de progressão da doença. Tá? Então, à medida que a gente tem a diminuição do número dos néfrons, a gente vai ter, cada néfron ele tem a sua capacidade de compensar a falta do que parou a função. A gente vai ter uma hipertrofia glomerular que vai aumentar a taxa de filtração desse glomérulo. Tá? Isso vai causar uma hipertensão glomerular, uma inflamação ali no local, glomerulosclerose, fibrose glomerular, consequentemente a gente perdeu o nosso glomérulo, tá? E o nosso néfron. Aí a gente vai ter a progressão da doença renal crônica. Tá? Então isso também é uma coisa que é importante, vai ser importante um pouco lá no tratamento. O que a gente precisa lembrar? Então, a gente tem a lesão tubular, a gente tem a lesão renal, tá? Num doente renal crônico. E essa lesão, na verdade, assim, ela é progressiva e irreversível. Tá? Então, à medida que vai progredindo, a gente vai ter a perda da função renal, a gente vai evoluir para um doente renal crônico. Tá? E aí o nosso papel com o tratamento, na verdade, vai ser visar o quê? Retardar a progressão da doença renal e dar qualidade de vida para o nosso paciente. Tá? Então, hoje em dia, como que a gente, na verdade, acaba abordando um doente renal crônico? É muito baseado pelo que a IRIS passa para a gente, então, pelo estagiamento de um doente renal crônico. Tá? Então, o doente renal crônico, a gente acaba estagiando ele de acordo com a creatinina, e a gente tem alguns subestagiamentos, que são a proteinúria e a hipertensão sistêmica, que são coisas que a gente acaba esquecendo. Então, bom, para a gente poder estagiar a doença renal, primeiro passo, a gente tem que determinar se a azotemia ela é pré-renal, se a azotemia é renal ou se ela é pós-renal. Uma vez determinando isso, a gente tem que ver se é uma alteração aguda, é uma alteração crônica, ou aí que entra às vezes um pouco mais difícil, se é uma crônica descompensada, que aí é às vezes difícil dependendo da situação, de diferença da insuficiência da doença renal aguda. E o terceiro passo, então, uma vez que você tem que você fala, não, ele é doente renal crônico, ele está estabilizado, aí sim a gente vai fazer o estagiamento. Não adianta fazer o estagiamento de um doente renal que não esteja compensado. Tá? Que você vai ter a creatinina lá em cima, você vai classificar ele nos últimos estágios, sendo que, de repente, compensando ele está em estágios anteriores. Tá? Então, aqui seria a tabela da IRIS, da gente pensar no estagiamento da doença renal, que hoje em dia temos cinco estágios. O primeiro estágio é o estágio de risco, que a gente fala. Então, é um animal, na verdade, normal, que não tem problema nenhum, não tem azotemia, só que é um animal que, de repente, a gente vai precisar usar uma medicação nefrotóxica, é um animal já mais velho, a gente tem aquelas raças predispostas, então são animais que a gente tem a necessidade de ficar um pouco mais em cima. No estágio 1, continua sendo um animal não azotêmico, ou seja, função renal normal, só que a gente já tem uma alteração morfológica, uma alteração nesse paciente, ou morfológica renal. Então, por exemplo, já uma alteração ultrassonográfica, a gente já tem uma densidade urinária baixa, aí a gente já descarta, entra na parte de poliúria, polidipsia, descartou as outras causas de poliúria, polidipsia. A gente já tem hipertensão, proteinúria, então a gente já classificaria esse paciente como um doente renal, mesmo ele não sendo azotêmico. E aí a gente entra na parte já mais de azotemia. De acordo com a creatinina, aí a gente classifica, isso vocês vão ver que vai ser importante, porque de acordo com o estágio que a gente classifica, vai conseguir basear, e também a gente vai ter um prognóstico para o proprietário. Né? Então, quanto mais
estágio mais avançado, o prognóstico ele vai ser pior. Provavelmente aqui a gente vai ter futuramente uma alteração nessa classificação. No estágio 3, se vocês repararem, a gente tem um intervalo muito grande de alteração, tá? De 2,1 a 5 de creatinina, né? Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, provavelmente vai aparecer um estágio aí nesse meio, porque é diferente você ter um paciente com 2,5 de creatinina e um paciente com 4 de creatinina, 5 de creatinina. Então, por isso que aqui provavelmente a gente vai ter uma alteração. Tá? E aí, de acordo com seus estágios, a gente vai ter as alterações clínicas ou o que esperar desse paciente, o que a gente já manipular, já vê de manejar esse paciente. O subestagiamento, então, é de acordo com a proteinúria. Então, a gente faz a relação proteína-creatinina urinária. Não adianta fazer essa relação sem ter uma urinálise junto. Tá? Porque se você tem uma urinálise com infecção urinária, muito leucócitos, bactérias, você vai ter uma proteinúria, a relação vai estar alterada. Então, por isso, sempre fazer, não adianta fazer só a relação. Porque aí, se você tem, sim, uma urinálise sem nada, e aí a gente tem uma relação aumentada, tudo bem, esse paciente é proteinúrico. Aí a gente vai ter que pesquisar a causa de proteinúria. Pressão arterial sistólica, então é o outro subestagiamento. Então a gente, a partir de 150, acima de 150, a gente pode considerar hipertenso. Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais da pressão, mas é um outro quadro. Então o animal é hipertenso, você descartou as outras causas de hipertensão, então gato, hipertiroidismo, hiperadrenocorticismo em cão. Aí você já fica esperto, você vai ter que acompanhar esse paciente mais de perto com relação à parte também da função renal. Tá? Então, por que estagiar e subestagiar esse paciente? Porque vai ajudar a guiar o nosso tratamento, uma vez que a lesão ela não tem reversão. Tá? Então, assim, se a gente não tomar cuidado com o que ainda está funcionando, a gente vai piorar e vai progredir mais rápido, tá? E auxiliar na avaliação da evolução do paciente e também dar um prognóstico para a gente, para esse proprietário. Então, se você pegou um animal no começo, está estável, com 2 de creatinina, e já começa a evoluir muito rápido, você sabe que é um paciente que não vai durar muito tempo. Então, por isso que o estagiamento, o subestagiamento, ele vai ser muito importante. Tá? O tratamento. Então, se vocês esperavam, na verdade, uma receita de bolo, vocês não vão ter, porque não existe uma receita de bolo para tratamento de doença renal. Tá? Porque cada paciente é um paciente. Tá? Temos pacientes que precisam de fluidoterapia, tem pacientes que são hipertensos, aqueles que se tornam hipertensos só durante o tratamento. Então, assim, infelizmente, para a parte de doença renal, não existe receitinha de bolo. Tá? Então, não tem como. Aí a gente vai entrar um pouco na parte de tratamento. Vocês vão ver que, assim, vou falar coisas bem superficiais, porque assim, cada tópico daria uma aula fácil. Então, uma das primeiras coisas a gente se preocupar nesse paciente, a hidratação. São animais que, normalmente, um dos primeiros sintomas, você pergunta para proprietários, aí eles comparam com seres humanos, que eles falam, você tem um gato velho que está vomitando, chegou na sua clínica, você pergunta, está tomando muita água, está urinando muito? Tá, doutor, o rim está perfeito porque está urinando muito e tomando muita água. Para a gente já não significa isso. Tá? Então, poliúria, polidipsia, normalmente é um dos primeiros sintomas e, muitas vezes, o proprietário não percebe. Tá? Nesses pacientes, como aí a gente já tem a parte dos túbulos, dos néfrons que não funcionam direito, a gente já tem normalmente um rim que não consegue concentrar essa urina, então sempre deixar a água muito à vontade. Se ele desidratar,
vai diminuir a volemia, consequentemente, a gente vai ter vasoconstrição das arteríolas aferente. Lá, a gente voltando para aqueles primeiros slides, aí a gente vai ter diminuição do fluxo sanguíneo em toda a parte do néfron, consequentemente, a gente vai piorar a nossa doença. Não é porque ele é um doente renal crônico, que ele tem 2, 3 de creatinina, necessariamente ele precisa de fluidoterapias, de fluido subcutâneo, que nem a gente faz. No começo, muitas vezes, a gente não precisa, porque a quantidade de urina que ele faz, ele consegue tomar água. Ele começa a desidratar a partir do momento que a poliúria ela é maior que a polidipsia. Aí, sim, começou a desidratar, entra o papel da fluido subcutânea, entra. Mas não é porque ele é azotêmico, se ele está bem, não está vomitando, tudo isso, a gente precisa internar para fazer fluidoterapia. Tá? Inclusive, aí entra o papel da fluidoterapia. Muito cuidado com essa fluidoterapia, porque se a gente fizer errado, mal feita, em vez de ajudar, na verdade, a gente vai acabar piorando esse quadro. Tá? Então, ela deve ser feita para quê? Correção de desidratação. Lógico, aqueles pacientes que estão em síndrome urêmica, você vai precisar internar, fazer fluido IV, vai precisar. Corrigiu a hidratação, ótimo, medicou, melhorou, aí você vai entrar com fluido subcutâneo ou não, se tiver necessidade. Tá? Só que muito cuidado. Por quê? Fluidoterapia em excesso ou num animal que já tem uma certa anemia, a gente vai causar uma hemodiluição, então, muito cuidado. A gente, às vezes, pega pacientes de 2 quilos tomando 200 ml de fluido subcutâneo, 500 ml de fluido subcutâneo. A gente vai ter complicações. Além disso, a gente vai acabar hiperidratando esse paciente. Hiperidratando o paciente, a gente vai aumentar a taxa de filtração glomerular, consequentemente, aumentar a hipertensão glomerular, consequentemente progredindo a doença renal. Tá? Então, muito cuidado com essa parte de fluido. Muitas vezes, nos estágios iniciais da doença renal, a gente consegue manejar o paciente sem a fluidoterapia. Tá? E também a fluidoterapia mal feita, a gente vai causar distúrbio eletrolítico. Então, a gente pode piorar uma acidose, de repente um animal que está hipercalêmico, a gente pode piorar essa hipercalemia. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte da hidratação. Então, a fluidoterapia hoje em dia a gente usa para quê? Para manter a hidratação, basicamente manter a hidratação do animal. O animal estando hidratado, tá ótimo, não tem necessidade. E aí a gente vai testando, vai adequando e tentando espaçar esse intervalo normalmente da fluidoterapia. Tá? A hipertensão arterial sistêmica. Então, ela é importante para a gente? É importante. Quando que a gente vai tratar isso daí? Aí a gente tem que ter alguns cuidados. Então, primeiro, a técnica de aferir a pressão. Então, assim, a gente precisa ter a aparelhagem certa, usar, teoricamente, manguitos com a fita crepe, fachar a pata praticamente do animal para aferir a pressão. A gente vai ter uma pressão alterada? Vai. A gente tem que levar em consideração também o estresse do paciente. Né? Então, assim, o paciente está num local estranho, muitas vezes não gosta de ir no veterinário. Se a gente pensar o gato só de tirar de casa já estressa. Então, a gente pode ter uma hipertensão falsa. Então, normalmente, a gente faz pelo menos umas 2 mensurações em intervalos diferentes. assim, que seja uma vez com intervalo de 7 dias, em dias diferentes, em momentos diferentes, de repente em alteração, em momentos do dia diferente, às vezes no colo do proprietário, de repente pacientes dentro do carro. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ver. Então, não é porque deu alterada a pressão no primeiro dia que a gente já vai logo de cara entrar com o tratamento. Tá? Lógico, a menos que
de repente a gente já tem lesão em órgãos-alvos. Então, por isso que aí entraria a importância do tratamento da pressão. Por quê? Pressão extremamente alta pode causar alteração neurológica. Tá? A própria hipertensão, ela vai progredir a nossa doença renal. Tá? O rim ele tem um certo limite de tolerar a pressão. Então, a partir de um certo valor, o sistema de defesa renal ele não vai funcionar e a gente vai acabar piorando. A gente vai ter uma alteração cardíaca, então, normalmente, vai ter a hipertrofia concêntrica e alteração nos olhos. Então, às vezes, o outro dia, a proprietária marcou comigo, eu entrei no consultório, perguntei o que estava acontecendo, falou, não, está ótimo, mas ele parou de enxergar. Aí, né, então, assim, teoricamente, seria uma consulta com oftalmo, mas aí fui aferir a pressão, ele estava com mais de 240 de pressão. Tá? Então, isso de decidir de tratar, pressões acima de 180, 200, já teria indicação? Teria indicação. As pressões um pouco mais baixas, naquele intervalo entre acima de 150 até esse valor, aí a gente, se tiver já lesão em órgão-alvo, a gente precisa talvez tentar tratar. E aí a escolha da medicação vai ser muito importante. Tá? A gente não pode aí escolher, de repente, qualquer medicação. Para um doente renal crônico, normalmente a gente acaba indo mais para a amlodipina. Tá? Por quê? Porque, na verdade, então aqui, que nem eu coloquei, usar com cautela o inibidor da ECA. Um dos problemas do inibidor da ECA é que ele mexe na vasodilatação da arteríola eferente. Então, até que ponto você tem um doente renal que está compensado por causa da hipertensão glomerular, mas que você fazer um inibidor de ECA dilatando sua arteríola eferente, você não vai descompensar, de repente, esse paciente. Tá? Já com a amlodipina, a gente não costuma ter esse problema. Então, normalmente, a gente acaba indo para a amlodipina. Já em gato, na verdade, é sempre a droga de eleição. E nosso papel, assim, nossa ideia nunca é de fazer passar a uma pressão arterial que seja acima de 200, de repente, para 120, 100 de pressão. Porque aí o organismo não vai ter tempo de se adaptar e aí a gente vai ter problemas como se fosse uma hipotensão. Então, a ideia é de uma redução gradativa e de conseguir atingir uma pressão abaixo de 160, pelo menos. Tá? A proteinúria. Tá? Então, isso é uma coisa que na veterinária também não está tendo bastante estudo. Tá? Já também, que nem a hipertensão, pode aparecer no estágio primário, mas da mesma forma, proteinúria. A gente tem que descartar as outras causas de proteinúria. A gente descartando as outras causas de proteinúria e tendo certeza que é uma proteinúria renal, a gente teoricamente teria que diferenciar se é glomerular ou se é tubular. Aí entra onde a gente breca com relação aos exames que a gente tem hoje em dia. Tá? Hipertensão é uma coisa que pode causar a proteinúria? Sim. Então, se for por causa da hipertensão, tratando, a tendência é de melhorar. A gente não tem muitas coisas para fazer. Né? A gente teria o ômega 3, muitas vezes a gente acaba utilizando, ajuda bastante. De repente, alterar a dieta para uma dieta hipoproteica. Tá? O inibidor da ECA ela é muito questionado pensando em proteinúria, tá? Porque isso é uma coisa extrapolada muito de humano, e o humano ele tem muito problema glomerular. Então, tem trabalhos que mostram que às vezes você precisa usar doses extremamente altas de inibidor de ECA e não necessariamente a gente vai ter uma redução dessa sua proteinúria. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Então, aí a gente entra naquelas referências. Eles falam que proteinúria, teoricamente, acima de 2, a RPC, então a relação, é uma proteinúria glomerular e uma proteinúria abaixo disso pode ser tubular.
né? Hoje em dia já tem trabalhos que mostram que não é bem assim. A gente tem animais que têm a relação da proteína creatinina urinária acima de 2 e, na verdade, a proteinúria ela é tubular, ela não é glomerular. Então, até que ponto, nesse caso, o inibidor de ECA vai realmente fazer efeito? A hiperfosfatemia, isso é uma coisa que, hoje em dia, a gente tem um cuidado um pouco maior. Porque em humanos a gente sabe que quanto mais alto o fósforo, mais rápido é a progressão da doença. Tá? Então, na veterinária, isso também provavelmente acontece. Tá? Então, por que a gente tem a hiperfosfatemia? Normalmente, às vezes o fósforo ele aumenta antes, às vezes, do que, de repente, a creatinina. Tá? Mas a gente tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular, consequentemente também da ativação do calcitriol com a perda dos néfrons. Tá? Isso vai diminuir a absorção intestinal de cálcio e a excreção urinária de fósforo. Então, por isso que aí a gente vai ter a hiperfosfatemia. Se a gente não tomar um cuidado com isso, na verdade, isso o que vai causar? A gente vai entrar aí na parte mais endócrina de retroalimentação da paratiroide. Então, cálcio baixo, fósforo alto, vai aumentar a liberação de PTH. Hoje em dia a gente sabe que o PTH é uma toxina urêmica importante, até mais importante do que a ureia. Tá? Um problema, a gente consegue dosar o PTH? A gente consegue. O problema é que hoje em dia custa uns 800, 700, 800 reais e leva uns 30 dias para sair o resultado. Então, é uma coisa um pouco complicada. E se a gente não tomar cuidado nessa parte um pouquinho do metabolismo de cálcio e fósforo, aí a gente vai evoluir para um animal com hiperparatiroidismo secundário. Então, aqui, teoricamente, é um cocker que a gente já tem já um inchaço na mandíbula. Tá? Então, a gente tem uma reabsorção de cálcio e aí os ossos ficam inchados e a gente tem aquilo que eles chamam de mandíbula de borracha. Tá? Então, mas acho que no próximo... Aqui a gente tem um raio-x que praticamente não existe mandíbula. Tá? Então, são aqueles pacientes que você mexe na mandíbula, assim, não sente dor nenhuma. Mas, assim, provavelmente esses pacientes, para a gente, vai chegar sendo um doente renal provavelmente congênito. Tá? Dificilmente um paciente, um doente renal crônico, provavelmente que chega para a gente idoso, ele vai ter tempo suficiente para desenvolver o hiperparatiroidismo. O que a gente pode usar para isso? Então, dietas hipoproteicas, tá? Para diminuir a produção do fósforo. Tá? Se só mexendo com a dieta, que eu acho que aí a Carla vai falar melhor do que eu, tem capacidade de falar melhor que eu de dieta, a gente não atingir o nível que a gente quer de fósforo, aí a gente entra com os quelantes de fósforo. Aí o mais usado seria o hidróxido de alumínio. Uma coisa importante, os valores de referência. Muitos laboratórios eles dão valores de referência, se eu não me engano, de 2 a 6 de fósforo. Num doente renal crônico, a gente usa um valor de referência, na verdade, diferente. Ou a gente quer que o fósforo esteja num determinado valor. Tá? Então, de acordo com a IRIS, no estágio 2, a gente quer um fósforo de, no máximo, aí 4,5. Estágio 3, entre 4,5 e 5, e estágio 4, abaixo de 6. Tá? Estando acima disso, aí a gente está meio descontrolado, então aí entra muito a gente associar o quelante com a dieta para a gente tentar evitar isso daí. Hipocalemia, então isso é outra coisa, mas isso é muito mais comum em gato. Em cão, a gente pode ter, mas é mais comum em gato. Normalmente, então, pela poliúria e também pela diminuição da absorção do potássio, a gente vai ter
esses quadros. Então, 20, 30% dos gatos eles costumam apresentar essa hipocalemia crônica. Então, a gente precisa ver de repor esse potássio. Uma das opções que a gente tem hoje em dia no mercado é o citrato de potássio, tá? Só que aí a gente tem que tomar cuidado com aqueles pacientes que não têm acidose metabólica, tá? Porque o citrato de potássio ele vai alcalinizar o pH sanguíneo, tá? Mas aqueles pacientes que vocês vão ver que eles têm a tendência de ter acidose metabólica e ser hipocalêmico, pode ser uma boa opção. Senão, aí a gente tem outras formas, a gente pode tentar manipular em outras formas, tá? Aí, que nem eu já tinha comentado, a fluidoterapia pode agravar isso, tá? E normalmente os sintomas de hipocalemia vão ser fraqueza muscular, tremor, ventroflexão da cabeça. Então, que nem esse gato, na verdade, ele não tinha dor cervical, nada disso, ele tinha simplesmente realmente hipocalemia. Fez a fluidoterapia, repôs, aí ele voltou a ficar com a posição normal de cabeça. Acidose metabólica, tá? Ela é muito importante, inclusive também numa doença renal aguda. Só que vocês vão ver que, na verdade, numa doença renal crônica, de repente o paciente entra andando para você no consultório e ele está em acidose metabólica, tá? Que é um paciente que a acidose ela é mais lenta, então o organismo ele se adapta a essa acidose, tá? Já num doente renal agudo, é uma acidose abrupta, que o paciente não consegue se adaptar, então ele vai chegar numa condição pior, tá? Muitas vezes, já no estágio 2 da doença renal, a gente pode ter essa acidose metabólica, que é uma coisa que a gente esquece, tá? Sendo que os gatos eles podem apresentar realmente antes. O que a gente costuma fazer? Então, uma coisa que a gente usa muito hoje em dia, a reposição do bicarbonato por via oral. Tá? Então, a gente pode mandar manipular, ou a gente pode, proprietários carentes, mandar ele preparar uma solução com bicarbonato, com aquele sachêzinho de bicarbonato, a gente faz o cálculo certinho. Tá? Então, de acordo com a IRIS, na verdade, o cão com o bicarbonato abaixo de 18 e o gato abaixo de 16, a gente já pensaria em repor por via oral. Tá? A dose do bicarbonato via oral seria de 8 a 12 miligramas por quilo, que aí pode ser 2 a 3 vezes por dia. No caso de valores inferiores a 12, aí a gente já tem a recomendação de internar e fazer a reposição intravenosa. Mas, lógico, então aquele paciente que entra andando, comendo, esperto, tudo, você pega uma gasometria, um bicarbonato nesse valor, não necessariamente a gente precisa pensar em internação. Tá? A gente tem várias formas de medir o bicarbonato. Né? Então, aqui tem 2 exemplos de aparelho. Né? E aí aqui tem uma foto do citrato. Anemia. Então, isso é uma coisa que a gente esquece. Normalmente, num paciente doente renal crônico, todo mundo associa a anemia à deficiência de eritropoetina, sendo que, na verdade, é multifatorial. E, muitas vezes, a deficiência de eritropoetina que vai causar anemia é em estágios mais terminais. A gente tem várias coisas que a gente pode tentar fazer. A gente tem várias coisas que a gente pode fazer antes da gente pensar em suplementação da eritropoetina. Tá? Então, assim, um paciente doente renal crônico é um animal inflamado. Tá? Então, com a inflamação, a gente tem alteração, vai causar uma alteração do metabolismo do ferro. Então, a gente vai ter menos ferro disponível para a utilização. A gente tem, normalmente, perda gastrointestinal naqueles animais com síndrome urêmica. Vai causar uma anemia? Vai. Aí entra aqui também, na anemia, o veterinário. Tá? Então, fazer a fluidoterapia errada. Então, fazer um volume errado, fazer um excesso, hemodiluir esse paciente vai causar uma anemia? Vai. A própria uremia, como aí entra a deficiência de eritropoetina, diminui a eritropoese. Tá?
A uremia ela causa uma diminuição do tempo de vida das hemácias. Então, assim, são tudo coisas que a gente precisa pensar no caso de anemia. E medicamentosa também. E aí entra também algumas medicações que nós, nefrologistas, usamos, elas podem causar anemia. Então, se não responde a tudo, às vezes a gente pensa em tirar algumas medicações. Inibidores de ECA, o próprio hidróxido de alumínio, são medicações que a gente usa e que podem causar anemia. Então, se não está respondendo a nada, a gente não pode esquecer, de repente, nessas opções. E aí sim, você descartou todas as causas de anemia, aí a gente pensa na deficiência de eritropoetina, e aí a gente faz a suplementação da eritropoetina. Aqui seria um exemplo. Então, num doente renal crônico, a gente já tem o glomérulo que já está evoluindo para uma fibrose, então a gente já tem a diminuição, todo o fluxo sanguíneo tubular, a gente tem uma atrofia dos vasos sanguíneos, então vai piorar a sua doença renal crônica. Então, a anemia é uma coisa muito importante que a gente precisa pensar também. Tá? E não necessariamente, o animal está anêmico, vamos começar com a eritropoetina. Lógico, a gente minimizou os sangramentos gastrointestinais, suplementação de ferro está adequada, de repente entrou com eritropoetina ou não deu tempo de entrar com a eritropoetina, às vezes a gente tem necessidade de transfusão de sangue para ganhar tempo, para as medicações fazerem efeito, para ajudar a estabilizar o paciente. Tá? Só não esquecer que a gente está fazendo um sangue bom, teoricamente, num sangue que está ruim. Então, isso vai também diminuir o tempo que a sua transfusão vai durar. Tá? Mas é uma coisa que a gente utiliza bastante. A suplementação de ferro. Então, pode ser por via oral, né? Inclusive, hoje em dia é o glicinato. Tá? Antigamente era outra formulação, mas eles mudaram porque, inclusive, em humanos causava grandes problemas gastrointestinais, principalmente gástricos, de vômito. Então, a gente já tem um paciente que não está comendo legal, isso, aquilo. A gente vai fazer a suplementação por via oral? A gente tem necessidade. Hoje em dia, a gente tem usado cada vez mais, na verdade, a suplementação de ferro injetável. Tá? Ou intramuscular, ou intravenoso, inclusive. E a gente tem tido uma boa resposta. Então, assim, é uma coisa que a gente tem usado até cada vez mais e deixado de lado a suplementação do ferro por via oral. Tá? Então, aí que a gente tem uma dose empírica, em cão de 10 a 20 miligramas intramuscular ou intravenoso, que a gente faz a cada 3 a 4 semanas, em vez de todos os dias no via oral. Tem uma dose de 2 miligramas por quilo em cão. Em gato, aí a gente faz 50 miligramas de ferro. Terapia de eritropoetina. Então, assim, não existe, na verdade, um consenso de quando começar com essa terapia de eritropoetina. Tá? Segundo a eles, na verdade, eles até recomendam quando o hematócrito cai abaixo de 20. Só que não necessariamente. Então, aí você vai. Cada paciente é um paciente. Então, tem animais que, às vezes, a gente já fez de tudo e a gente decide, antes de baixar de 20, já entrar com a suplementação de eritropoetina. Não esquecendo que, na verdade, então aqui tem algumas doses com as apresentações que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem outros tipos de eritropoetina, que eu acho que o Jorge vai citar até na palestra dele, só que, por enquanto, a gente não tem acesso aqui. Tá? A gente precisa esperar 3 a 4 semanas, que vai ser a resposta normalmente dela. Só que a gente não pode esquecer dos efeitos colaterais que a eritropoetina pode causar. Tá? Então, a própria suplementação de eritropoetina pode causar um aumento da hipertensão. A gente tem redução de vasodilatação, estímulo de substâncias vasoativas, mas um dos maiores problemas, às vezes, que a gente tem é causar anticorpos, na verdade, causar uma aplasia de medula. Então, a gente tem produção de anticorpos contra a eritropoetina. Só que em alguns animais,
produção de anticorpos, ela na verdade não é só contra a eritropoetina que a gente está fazendo injetável. Ela acaba sendo contra a eritropoetina do próprio paciente. Tá? E aí são casos mais complicados, porque aí a gente, mesmo suspendendo a eritropoetina, tem animais que podem levar até 8 meses a voltar a produzir uma certa quantidade, ou não ter esses anticorpos contra a eritropoetina, e aí a gente vai ter anemias graves. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, aí a gente já numa síndrome urêmica, aí já aquelas coisas que vocês estão acostumadas. Né? Então, lógico, um paciente com síndrome urêmica, a gente vai pensar em internar? Sim, vamos pensar em internar. A gente, para controlar o quadro, para daí sim estabilizar e a gente conseguir mandar para casa. Aí entra antieméticos, protetores gástricos, o que a gente tem necessidade, fluidoterapia, mas com cautela, tomar cuidado, e aí entraria a hemodiálise ou a diálise peritoneal, mas que cada uma delas tem sua indicação, então não é porque o animal tem alteração renal que ela tem indicação de hemodiálise, e até o animal ele tem que ter condições mínimas para passar por uma hemodiálise, e acho que deixar bem claro para o proprietário, a hemodiálise não vai resolver o problema da doença renal crônica. Tá? Eu já atendi, inclusive, médicos falando que fizeram hemodiálise e que não surtiu efeito e que parecia que estava enxugando o gelo com uma toalha. Então, assim, a gente usa em pacientes doentes renais crônicos, a gente até pode usar para tentar estabilizar esse animal. Então, baixar os valores, quando os valores estão muito altos, de ureia e creatinina, consequentemente, estabilizar o quadro. A perda de peso, aí eu acho que a Carla vai falar melhor. Tá? Então, hoje em dia, a avaliação do score corporal é muito importante para a gente. Tá? A gente sabe que o animal perdendo peso, ele produz toxinas urêmicas. Tá? Então, hoje em dia, a gente está tentando cada vez mais colocar tubo esofágico ou sonda nasogástrica para não deixar o animal entrar num balanço energético negativo. Tá? Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter desde o começo. Tá? Não deixar o nosso paciente perder peso. Tomar cuidado com infecções urinárias. Tá? Então, um animal doente renal crônico tem uma densidade baixa, é predisposto à infecção urinária, e aí a gente tomar cuidado para não evoluir para uma pielonefrite e para um abscesso renal. Tá? Outras abordagens, aí entra a hemodiálise, que eu já falei para vocês, mas a gente tem que ter condições mínimas, tem que conversar bem com o proprietário, explicar direitinho para ele. E aí, já, acho que talvez o Jorge entre um pouco nessa parte. Nos Estados Unidos já tem transplante renal em gato, está se estudando bastante coisa em células-tronco hoje em dia. Tá? Na verdade, resumindo tudo, o nosso objetivo é a gente dar qualidade de vida para o nosso paciente, pelo maior tempo possível. Quanto tempo é esse? A gente não sabe, é o paciente que vai falar para a gente. Só que aí o diagnóstico precoce ele é muito importante. Tá? Então, não adianta mandar para o nefrologista com um animal com 5 ou com 7 de creatinina e é um doente renal crônico. A gente tem que pegar esse paciente lá no começo. Então, tem 1,4 de creatinina, está estágio 1, 2, já de repente a gente começar a pensar nisso. E aí tem sido estudado alguns marcadores, o SDMA, que vai ser lançado logo, que o Jorge vai falar, e também tendo estudos com FGF23, que é um hormônio, tá? Que teoricamente esse hormônio ele aumentaria também antes do fósforo. Então, são coisas ainda em estudo, tirando o SDMA que vai ser lançado, eu acho que vai ser uma coisa que vai ajudar a gente nesse diagnóstico precoce. Tá? Eu acho que é isso. Sim, eu falei muito por cima, assim, que sim, acho que cada item daria uma aula, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição.
Parabéns à turma. Gente, eu sei que vocês têm uma série de dúvidas, só que a gente precisa ir no nosso tempo. Eles estarão aqui assim no intervalo para conversarem com vocês. E a doutora Luciana vai fazer uma breve apresentação para a gente antes do nosso coffee break. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Luciana, eu trabalho no Pet Care, sou coordenadora de relacionamento, sou responsável pelos veterinários externos que se relacionam com o Pet Care. E, para quem não conhece, agora a gente tem o nosso programa de relacionamento Vet We Care. O Vet We Care já é a nossa marca de palestra e ele está ganhando uma proporção um pouco maior, que agora é o nosso programa de relacionamento. O programa de relacionamento Vet We Care, basicamente, ele é um programa de milhagens, tá? É o primeiro programa de relacionamento do Brasil, onde o intuito é a gente se relacionar com todos os veterinários que encaminham para o Pet Care. Basicamente, todos os casos que são encaminhados para o Pet Care, vocês ganham uma pontuação, vocês acumulam uma pontuação. Essa pontuação ela pode ser trocada de diversas formas e vocês podem trocar por benefícios exclusivos para vocês. Vocês podem usar esses benefícios para vocês, veterinários, para os seus animais ou para pacientes que vocês atendem. Esses benefícios eles variam como cursos, insumos, serviços Pet Care, descontos em serviços Pet Care. E juntar esses pontos é muito fácil. Com todos esses encaminhamentos, vocês acumulam esses pontos, como se fosse um programa de milhagem, que já existem, e vocês podem resgatar em 3 categorias diferentes. A primeira categoria que eu vou explicar para vocês é o Vet Use. O Vet Use, basicamente, são serviços veterinários, tá? Serviços Pet Care. Então, vocês podem resgatar em raio-x, consulta especialista, em serviços Pet Care. Um dos itens do Vet Use é o Help Desk. O Help Desk, a responsável é a veterinária Nilciene, e ela é responsável para fazer um serviço, um suporte técnico veterinário. Ou seja, todas as dúvidas que vocês tiverem ou quiserem discutir casos clínicos, vocês podem mandar e-mail, telefone ou WhatsApp para a Nil, e ela vai estar à disposição de vocês para discutir esses casos clínicos. Não tem pontuação, é aberto para todos os veterinários que são cadastrados no programa de relacionamento. O serviço ele funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 da tarde. E aqui são outros exemplos de serviços para resgate do Vet Use. O último item que vai aparecer, bom, vocês podem resgatar em forma de urinálise, consulta especialista, uma diária de internação, e o último é o voucher desconto, ou seja, vocês podem pagar o serviço Pet Care através de pontuação e resgatar o voucher desconto pagando metade de dinheiro, metade de pontuação, quando você não tem a pontuação suficiente para resgatar aquele serviço. A outra categoria que vocês podem resgatar em forma de benefício é o Vet Utility. O Vet Utility são basicamente equipamentos para a sua clínica ou para vocês, para uso pessoal. Então, a gente fez parceria com alguns lugares, como, por exemplo, a Premier, que é patrocinadora do Vet We Care, e vocês podem resgatar rações, podem resgatar otoscópio veterinário, otoscópio, oftalmoscópio, e tem até a bomba de infusão. Está meio travando. A outra categoria, e a última, é o Vet Education. O Vet Education são cursos, simpósios, palestras, que vocês podem resgatar também através de pontuação, e a gente tenta disponibilizar para vocês os principais congressos e cursos. Agora, a gente tem o congresso para todo mundo que se cadastrar, 45% de desconto, sem pontuação nenhuma, só de você se cadastrar, você ganha 45% de desconto na Compavepa, tá? E a gente vai sempre atualizando e disponibilizando mais cursos. Bom, o programa de relacionamento, o intuito dele é retribuir
e agradecer a parceria de todos vocês veterinários que vocês vêm depositando essa confiança no PetCare. Para se cadastrar no VetWeCare, basta acessar o www.petcare.com.br/VetWeCare. A nossa equipe de veterinárias responsável nossa equipe de veterinárias de relacionamento, elas vão ficar aqui fora, no estande do PetCare, disponível para vocês, se vocês quiserem se cadastrar já, ou se vocês quiserem tirar dúvidas e entender melhor como funciona o programa. Obrigada.